Bom dia, boa tarde, boa noite, dando sequência aos vídeos da semana em comemoração à Justiça Restaurativa, eu venho trazer o vídeo do eixo da Justiça Juvenil. Né? Assim, eu vou falar hoje, nesta live, sobre um assunto que surgiu durante a live com a Fernanda Rosenblatt e o Leonardo Sica. Né, assim, que é o papel, né, da justiça restaurativa no ambiente escolar, né, assim, sempre que surge esse tema, de certa forma a gente tem um alerta, né, assim, e ele me levou a pensar a refletir sobre algumas situações que eu já presenciei, né, assim, que eu já entrevistei, né, em pesquisa, assim, a gente, de certa forma, né, há um romance entre a justiça restaurativa e a justiça juvenil. E a gente precisa pontuar algumas situações, né, assim, eu já pesquisei em escolas, né, que enviaram adolescentes para a delegacia, né, acreditando que lá seria um lugar para eles pensarem, né, que o judiciário iria dar uma lição. Né? Assim, sempre que isso ocorre, eu fico pensando qual é a lição que precisa um adolescente ter na frente do juiz, né? Por que essa lição não pode ser construída em outro lugar? E ao mesmo tempo, assim, há uma certa, não é romantização, assim, há uma certa, talvez banalidade, de imaginar que o procedimento restaurativo ele é melhor, ele é bom para o adolescente. Mas a gente tem que refletir que tem, sim, um sofrimento neste procedimento. No momento que eu tiro um adolescente do ambiente dele, da comunidade dele, da escola, do bairro, e eu levo para uma delegacia, eu não sei o que vai acontecer. Né? Assim, o procedimento restaurativo, mesmo dentro do judiciário, ele é melhor se comparado com a justiça tradicional. Mas em nenhum momento a gente está dizendo que é o melhor. Né? Assim, a gente precisa fazer comparações para dizer assim, tá, se eu tiver que comparar com o modelo tradicional, ele é melhor. Mas será que não tinha um outro lugar que pudesse ser oferecido uma prática restaurativa diferente, que eu tenha que juntar, eu tenho que levar esse adolescente muitas vezes assim, 14, 13 anos para frente do juiz. Eu entrevistei um adolescente que ele me relatou que quando ele foi por uma briga de escola, levado para o DECA, né, que era a delegacia, ele ficou muito apavorado, porque a mãe dele não tinha, ele sabia que a mãe dele não tinha passagem, não teria como ir buscar ele. Antes de ele ser levado, ele correu, pediu para uma professora que ele se dava ajuda para que ela ligasse para a mãe dele e que ela, se ela pudesse emprestar a passagem para que a mãe dele pudesse ir buscar ele. E isso é uma questão delicada, porque assim, a gente trabalha muitas vezes, quem conhece, em todas as cidades, não digo só Porto Alegre, todas elas, assim, as comunidades muitas vezes são longe do fórum. Né, desse, ir até o fórum tem uma questão de tempo, uma questão econômica. Né? Eu preciso retirar a família, né, assim, para ir primeiro para ir no dia que ele foi levado para a delegacia e depois todo o procedimento, né? O procedimento restaurativo ele vai ter um pré-círculo, um círculo e um pós. E nisso, como é comum a comunidade, ter uma comunidade de apoio, eu preciso que as pessoas se dirijam até o fórum. Numa outra entrevista, eu peguei uma família, que vinha o pai, a mãe com a adolescente, em todos os procedimentos. Eles vinham de um bairro bastante longe do fórum e que eles precisavam pegar 2 ônibus para cada um. Então, assim, e aí a mãe, lá numa parte da entrevista, relata que não sabe se eles vão conseguir continuar indo, porque para eles estava bem difícil. O marido tinha que deixar um dia de trabalhar, ela tinha que pedir na casa que ela trabalhava uma liberação para que eles pudessem acompanhar a filha. Então, assim, há um mundo que é o ideal e há um mundo real. Né? Dentro deste mundo real, as pessoas que estão sendo levadas, mesmo para as práticas restaurativas dos adolescentes, muitas vezes têm uma carência também econômica muito grande.
né, assim, e que isso precisa ser refletido também, né, assim, durante a minha pesquisa de mestrado eu entrevistei um promotor que ele me fez ver, me passou um vídeo de um adolescente decepando, né, assim, a cabeça do outro, e ele queria que eu me posicionasse dizendo se eu achava que aquele adolescente poderia ser indicado para a justiça restaurativa, né, assim, e assim, apesar de eu dizer que eu estava pesquisando, né, assim, ele várias vezes questionou, e aí ele me disse que ele não encaminhava caso nenhum para a justiça restaurativa, porque ele não acreditava que houvesse hoje, né, casos que pudessem ser encaminhados para a justiça restaurativa. A Júlia Maia Goldani, numa pesquisa que ela fez, assim, acho que ela era estudante da URGS, ela também vai chegar a algumas conclusões parecidas, né, que assim, que os casos que são encaminhados, às vezes, para um procedimento diferente, tem a ver, sim, com o contexto familiar, e aí a gente fala das questões econômicas, né? Assim, o adolescente que tem família, que muitas vezes tanto o promotor ou o juiz entende que a família vai conseguir dar conta de ele vir ao procedimento restaurativo, são encaminhados. Então, a gente, de certa forma, vê que quem vai ser encaminhado não para o procedimento restaurativo, que vai ir para o modelo tradicional, são adolescentes de periferia, né, assim, que já tem uma precariedade da sua situação econômica, né, já tem uma vulnerabilidade social grande. Então, esses adolescentes vão ir para um procedimento muito mais gravoso, né? Então, quando algum local encaminha um adolescente, não sabe o que vai acontecer. Não sabe se ele vai ser encaminhado para o procedimento restaurativo ou não. E mesmo que ele seja encaminhado para o procedimento restaurativo, é gravoso, tem um dano, tem um sofrimento ali. Por que ele precisa passar por tudo isso? Né? Assim, se em outro local poderia ter sido resolvido. Né? Assim, aí a gente, quando fala de adolescente, fala do ECA, de toda a proteção que existe, a gente precisa ver assim, o que precisa nas comunidades para que elas possam desenvolver isso longe do judiciário, né? Em outro espaço, que realmente possa ser um conflito resolvido entre as partes, né? Assim, por que eu preciso levar para frente do juiz? E também falando sobre os adolescentes, eles não sabem, num primeiro momento, o que é a justiça restaurativa, né? Eu entrevistei um que ele me deu um exemplo dizendo que o juiz disse para ele que ele tinha 3 caminhos. Ou ele ou o processo seguia, ou ele iria prestar serviço na comunidade, ou ele fazia essa coisa ali que ele não sabia muito bem, mas que daí ele resolveu, porque eles são inteligentes, é claro, ele resolveu que ele faria essa coisa que ele não sabia, mas que a outra advogada que estava perto dele disse que para ele era melhor. Então, quer dizer assim, olhem toda a situação de angústia, de desconhecimento, né, assim, quando chega na frente do juiz sem saber o que vai acontecer. E a gente sabe, é muito comum, quem trabalha com justiça restaurativa, quem pesquisa justiça restaurativa, assim, encontrar que a justiça juvenil foi o local, né, que melhor recepcionou a justiça restaurativa. Mas a gente precisa também criticar e ver o que acontece, né? Porque se não tem sido, os juízes fazem uma analogia com os crimes de menor potencial ofensivo e se estão encaminhando praticamente casos que são conflitos escolares, o que realmente tem sido significativo da justiça restaurativa na justiça juvenil. E eu sou uma entusiasta das pesquisas, né? Assim, porque eu falo de uma pesquisa, eu falo de 2, 3 pesquisas, né? Assim, é importante pesquisar outros locais, porque pode ser que outras pessoas tenham olha, lá, né? Em Cacequi a gente tá com o fórum que tá fazendo e tá tendo melhores resultados. Então, assim, ó, é somente quando a gente faz uma pesquisa de campo que a gente consegue realmente ver
né, e sair deste local comum de dizer que ela tem sido utilizada com bons resultados com os adolescentes, porque a gente precisa saber que adolescentes, que atos infracionais que têm sido abrangidos por isso, né, e até assim, que cidade, que comunidade, né, para dizer que ela tem causado um impacto para a justiça juvenil. Então, assim, esse vídeo é muito mais para isso, gente, para a gente começar a discutir e começar a refletir sobre essa oferta da justiça restaurativa na justiça juvenil. E em nenhum momento, né, eu sou uma entusiasta, né, da justiça restaurativa, mas quando eu começo a pesquisar com os adolescentes, eu sempre começo a pensar que muitos conflitos não precisavam chegar. E quando chegam, como estão chegando, o que está sendo oferecido. Né? Que a gente precisa, sim, desenvolver muita pesquisa nessa área para que a gente possa chegar e dizer assim, faz sentido, é importante, né? E sair de um local que a gente só diz, ai, que maravilha, né? E isto é de suma importância e urgente. Obrigada.